Essa primeira lição sobre a experiência de Deus a partir da Trindade não quer ser somente uma teoria sobre a Trindade, mas porque não tenho condições de tecer aqui toda a teologia capaz de expressar essa grandeza, mas quero ajudar você a percorrer um caminho. Este caminho deverá refletir sobre a experiência de Deus que você tem, assim possibilitando a compreensão da fé que você já traz em sua história, ou despertar a presença de Deus que já está em sua vida. Atingindo esse objetivo, o passo seguinte será pensar se toda essa experiência pode levar você à elaboração de um projeto de vida que possa ajudá-lo a experienciar a sua fé na realidade concreta do seu dia a dia. A presença de Deus se mistura com nossas vivências e nem sempre são fáceis de serem percebidas e discernidas. Duas perguntas me ajudam a perceber a influência que Deus tem, a imagem de Deus tem sobre minha identidade. A primeira é: quem é Deus para mim? Pense sobre isso. Essa pergunta evoca respostas que revelam em que imagem de Deus eu acredito, em como essa imagem influencia minhas atitudes, as ações, concepção de vida. A segunda pergunta é: quem sou eu ou quem é você para Deus? Normalmente, essa tem sido uma pergunta mais difícil de ser respondida nos exercícios que tenho feito junto às pessoas, às juventudes com as quais exerço o ministério do acompanhamento espiritual. O grau de dificuldade é justamente devido à posição necessária para a reflexão. Ficar no lugar de Deus e perceber se a partir dele é necessário. Essa segunda questão tem o mesmo objetivo da primeira, o de mostrar o quanto a crença em Deus tem efeitos concretos em minhas atitudes. Como está dito no primeiro parágrafo deste texto, que quer evocar experiências pessoais e relacioná-las com a imagem de Deus, trazendo à consciência o nível de influência que a crença pessoal tem em nossa constituição. Assim, nós vamos buscar não só compreender quem é Deus racionalmente, mas fazer experiência dele na vida concreta. É muito comum que a concepção que nós temos de Deus seja expressa no meu dia a dia, pois a imagem que concebo de Deus é expressa em minhas relações. Neste raciocínio, a relação comigo, com Deus e com as pessoas estarão influenciadas por esta imagem que fui cultivando ao longo da minha história de vida. A experiência de Deus nessa compreensão está ligada intimamente às experiências cotidianas que tenho. Quanto mais percebo a presença de Deus nas minhas relações, mais Deus vai participando do meu cotidiano. Assim, a intimidade vai sendo construída. Dessa relação profunda e íntima, vai sendo possível perceber a manifestação de Deus Trindade. Deus que é uno na divindade e três enquanto pessoas. Vejamos a Trindade como mistério revelado na experiência cotidiana. Não consegue expressar a totalidade desse Deus Trindade, nem tampouco as teologias conseguem escrever sobre ela. Essa experiência inexplicável dá-se o nome de mistério. O dicionário da língua portuguesa diz que mistério é um segredo religioso, tudo quanto a razão não pode explicar ou compreender, um enigma ou uma coisa oculta, um segredo. No dicionário da filosofia, temos uma maior aproximação da experiência que fazemos do mistério quando diz que é uma verdade revelada por Deus que deve ser mantida secreta. Santo Agostinho definiu mistério não como aquilo que não se pode compreender, mas como aquilo que não se acaba de compreender, ou seja, se faz a experiência, mas não se pode apropriar completamente dessa experiência feita. Seria possível compreender esse mistério? Creio que é melhor tentar perceber o movimento de Deus Trindade
como possibilidade de ler nossa experiência a partir desse movimento. O movimento da Trindade se dá em 3 dimensões. O primeiro, na criação, quando o Pai Criador está no centro, mas em torno dele está o Espírito como energia da criação e o Filho como forma da criação. No segundo, nós percebemos a encarnação, quando o Filho está no centro e ao seu redor está o Pai que o envia e que chama, e o Espírito que o assiste e lhe dá inspiração. No terceiro momento, podemos ver no tempo da igreja, quando é a vez do Espírito estar no centro, enviado pelo Filho que está junto do Pai, que o Espírito configura este mundo à imagem do Filho, e assim seja entregue ao Pai. Neste movimento, o Espírito não seria Deus, se não recebesse do Pai e do Filho a sua espiritualidade. Nem o Filho seria divino Filho, se não recebesse do Pai a sua filiação e do Espírito a sua condição espiritual. Todavia, nem o Pai seria o Pai e fonte da Trindade, se não recebesse do Filho a sua paternidade, não seria Pai se não tivesse um Filho, e se não recebesse do Filho o reconhecimento da paternidade. Nem seria espiritual e santo se o Espírito Santo não o glorificasse. Por isso, se pode dizer que o Pai recebe do Filho e do Espírito a sua paternidade e santidade. A reciprocidade divina chama-se amor e torna os 3 um só. Trindade, como manifestação do amor de Deus, é a grandeza da revelação do movimento que se dá entre as 3 pessoas, a maneira de amar, observando o presente da criação toda ofertada pelo Pai, a vida doada do Filho e o acompanhamento do Espírito. Percebemos que esta maneira de amar é totalmente gratuita. A este tipo de amor se dá o nome de ágape, que tem sua origem grega e era muito utilizado pelas primeiras comunidades cristãs para expressar o amor que é coparticipação do amor de Deus através da convivência testemunhal. Aparece 177 vezes no Novo Testamento, Romanos, João, mostrando todas as suas potencialidades positivas de que o coração humano é capaz. Fomos inspirados no amor ágape, que é pura gratuidade, doação. Amor sem interesse na troca, no ganho. Ao contrário, dá-se gratuitamente. A Trindade, como vivência fraterna, vamos perceber essa manifestação das 3 pessoas diferentes e convivendo na unidade de um só Deus. A Trindade é, para nós cristãos, um testemunho concreto da possibilidade da vivência fraterna. O Pai é de um jeito, o Filho de outro jeito e o Espírito de outro ainda. E convivem em prol de um mesmo projeto, que é a edificação do reino. O reino foi inaugurado por Jesus, o Filho, como possibilidade da realização humana aqui na Terra. São sinais do reino: vivência fraterna, solidariedade, justiça, amor e muitas outras características que nos tornam imagem desse Deus que professamos em nossa fé. Deus Trindade não é egoísta, não vive para si e em função de si mesmo, mas tem um projeto de amor para a humanidade e toda criatura. O Padre Tassi diz, ao falar da Trindade, que a perfeita comunhão de Deus como uma doação mútua, como dom radical para o outro. O Pai entrega tudo ao Filho, exceto sua paternidade, e se entrega inteiramente no Espírito como fonte de vida às suas criaturas. O Filho dá tudo ao Pai e se entrega a nós no Espírito Santo, no mesmo espírito de doação. Já o Espírito Santo é puro dom, força e dinamismo que sustenta o dom recíproco entre o Pai, o Filho, a entrega de ambos na paixão pelo mundo. Assim percebemos ao longo desta primeira lição
que a Santíssima Trindade nos revela seu amor ágape, que é doação, e mostra que isso só é possível na revelação fraterna com os outros e com todas as criaturas. Esta é a nossa vocação primordial. Somos filhos e filhas de Deus Trindade quando observamos esta vivência. O tema da próxima aula será Projeto de Deus. Até lá!